Olá pessoal, vamos para o cálculo da distância entre dois pontos. Agora vamos analisar o segundo caso. No segundo caso temos o seguinte: o segmento AB ele é paralelo ao eixo Y. Então, se ele é paralelo ao eixo Y, tá? Aqui no gráfico a gente vê, ó, ele vai ter as abscissas, né? Elas vão ser iguais, ou seja, elas vão ter o mesmo valor. Então, o cálculo da distância entre esses dois pontos, ponto A e B, basta calcular a distância, né, entre A e B, fazendo a diferença entre suas ordenadas. Então, aqui vai ser YB menos YA, né, ou o módulo de YA menos YB, que também pode ser o módulo de YB menos YA. Não tem problema, dá o mesmo resultado. Ok? Esse módulo está reto. Isso. Então, vamos lá. A distância entre o ponto A e B é dada pelo módulo da diferença entre as ordenadas de A e B. Lembrando que a ordenada ele está falando do y de A e do y de B. Então, a formulinha está aqui, ó. A distância entre o ponto A e B ela vai ser igual ao módulo de YA menos YB. Isso também pode ser feito, como mostrei em cima, a distância entre o ponto A e B também pode ser o módulo de YB menos YA, né? O módulo de YB menos YA. Ok? Eu vou mostrar agora alguns exemplos desse cálculo no GeoGebra. Olá pessoal, vamos aqui a mais um exemplo, né? Alguns exemplos de como calcular a distância entre dois pontos quando o segmento, né? Os dois pontos A e B, o segmento AB, ele é paralelo ao eixo Y. Então vamos desenhar os nossos segmentos de reta. Bom, por exemplo, se eu tenho um segmento aqui, tá aqui o ponto A e aqui meu ponto B, ok? Como eu calculo a distância entre o segmento A e o segmento B? Bom, aqui no GeoGebra a gente tem uma ferramenta, né, que calcula a distância, e essa distância aqui é 3. Então, vocês observem que o x de A é menos 2 e o x de B também. Se o x for igual ao x do outro ponto, o x de A foi igual ao x de B, então isso indica para você que o segmento que vai ligar esses dois pontos é paralelo ao eixo Y. Então, para calcular a distância entre eles, você vai ter que olhar agora apenas para os valores de y desses pontos. Então, a distância de A até B é só contar. O y de A é 1 e o y de B é 4. Então, de 1 para 4 tem 1, 2, 3. Então, a distância entre o ponto A e B é 3. Vou fazer um outro exemplo aqui. Nesse ponto aqui. Então, observe aqui ó, que esse ponto aqui e esse, ele tem o mesmo valor de x, né, como coordenada. Então, esse segmento é paralelo ao eixo y, e basta a gente olhar aqui ó, os valores de y de cada ponto. Então, o valor de y desse ponto aqui é igual a 1, e o valor de y desse ponto é igual a menos 3. Então, fazendo a conta lá, pode ser y de um ponto menos o y do outro. Então, 1 menos menos 3 dá 1 mais 3 em módulo. Módulo de 1 mais 3 em módulo. 1 mais 3 dá 4. E módulo de 4 é 4. De fato, se você contar aqui, eu tenho do 1 até o menos 3, eu tenho 1, 2, 3, 4. Também você pode calcular a distância entre esses dois pontos de maneira diferente. Em vez de fazer um módulo de 1 menos menos 3, eu posso fazer um módulo de menos 3 menos 1. Menos 3 menos 1 dá menos 4. Menos 4 em módulo dá 4. Certo? E fazendo aqui um último exemplo para a gente encerrar aqui. Eu tenho aqui um outro segmento. Né? Nesse segmento, qual é a distância entre esses dois pontos? A distância entre o ponto E e F é 7.
Então aqui a gente observa que é um segmento paralelo ao eixo Y, então basta a gente olhar para os valores de Y dele para poder fazer a conta da distância. Então veja só, o valor de Y do ponto E é 3, o valor de Y do ponto F é menos 4. Então 3 menos 4 dá 3 mais 4, que dá 7, módulo de 7 é igual a 7. Se você quiser fazer o contrário, vai ser módulo de menos 4 menos 3, menos 4 menos 3 dá menos 7, e o módulo de menos 7 também é 7, ok? Então, está aqui alguns exemplos do cálculo da distância entre dois pontos quando o segmento for paralelo ao eixo Y. Bom estudo a todos!